A gente está fazendo lives diárias e que legal que você está aqui. Hoje vou fazer uma live aqui em companhia com o Dr. Guilherme. Quer aparecer aí, Guilherme? Quer aparecer? Ah lá, o Dr. Guilherme. Valeu, cara. Trouxe até uma água pra mim aqui. Hoje a gente vai falar o seguinte. Ontem a gente falou a história do eletro. Qual a melhor forma de você tirar a interferência e tal do eletro. A gente falou bastante coisa sobre isso. É possível que a live ainda esteja disponível. Eu não sei, né? Dura 24 horas. Eu não sei se ainda está disponível. Qualquer coisa você dá uma olhadinha lá, tá? Pô, essa vinha tá boa. E hoje a gente vai falar sobre a história dos metais, né? Você já deve ter ouvido isso quando vai fazer o eletro. O pessoal fala, não, tem que tirar o brinco, tem que tirar o colar, tem que desabotoar o botão da calça, porque tem metal, aí atrapalha o eletro, tem que fazer isso e tal. E aí a ideia da live hoje é qual é o tipo de metal que a gente tem que tirar. Deixa eu sair da luz aqui. Qual é o tipo de metal que a gente tem que tirar para fazer o eletro? Essa aqui é a ideia, né, da live de hoje. A gente descobrir isso. Será que tem algum metal que é pior? Será que tem algum metal que é melhor? Será que não tem jeito? Tem que tirar tudo que é metal mesmo e tal? E tal, né? Metal e tal. Antes de tudo, eu queria que você soubesse o seguinte. Quando você faz o eletro, você está medindo corrente elétrica, né, do coração. A formação do estímulo elétrico no coração depende da formação de potenciais de ação. E esses potenciais de ação, eles fazem com que haja carga elétrica percorrendo. E quando tem carga elétrica percorrendo, a gente consegue medir isso pelo eletro. Então a gente bota eletrodos nos braços, nas pernas, nas precordiais, para você medir essa atividade elétrica, tá? E como que o aparelho de eletro mede a atividade elétrica? Formando os estados vetores. Como é que ele faz isso? Ele faz aquela história que você deve ter aprendido em física lá no 2º grau, de DDP, diferença de potencial. Lembra disso, aquela forma? Quem vê ri. Lembra disso? Que U, que é a diferença de potencial, é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Caramba, doutor, puxou aquela... Essa eu puxei lá do primórdio, hein? Quem vê ri. É a diferença de potencial. A diferença de potencial é o potencial elétrico de um lugar comparado com o lugar de outro, e aí gera uma diferença. É como se fosse o seguinte: por que a água que está lá em cima da caixa d'água, ela desce? Porque tem a gravidade, e aí tem um potencial lá em cima maior e lá embaixo é menor, então ela desce, tá? Então cai. Por que a bola rola? Pelo mesmo motivo, né, da ladeira, porque tem uma diferença de potencial, aí ela cai, tá certo? E a energia elétrica é a mesma coisa. Vai ter um lugar que tem um potencial maior, outro vai ter um potencial menor, e aí porque tem essa diferença de potencial, passa carga elétrica, tá bom? No coração é assim também. E aí os eletrodos que a gente coloca no paciente são para medir essa diferença de potencial, tá certo? Só que qual que é a questão? A questão é a seguinte: quando você faz isso, você está medindo diferenças de potenciais. E quando você tem um brinco, um colar, ou o botão da calça, ou alguma coisa metálica, se ela está encostada no seu corpo, o potencial é o mesmo do seu corpo. Por quê? Porque não há diferença de potencial, porque está encostando e você não tem diferença de potencial, tá? Pelo mesmo motivo que por que o passarinho, quando ele está em cima do fio elétrico, com os 2 pés no fio elétrico do poste, por que ele não morre frito? Por que ele não fica tostado? Porque a diferença de potencial entre os 2 pés dele não existe, não tem diferença de potencial. Por exemplo, está passando um potencial de 10 num pé e de 10 no outro. A diferença de potencial entre 10 e 10 é 0. Então não dá choque nele. Agora, se ele encostar um pé num fio e um outro pé em outro fio,
ou então encostar o rabo, a pena em outro fio, aí vai haver diferença de potencial. Se houver diferença de potencial, vai passar carga elétrica por ele, aí ele fica frito, tá certo? Aí mata o bichinho. Se ele está com os dois pés no fio elétrico do poste, não tem diferença de potencial. Por quê? Está encostando a mesma coisa na mesma coisa. Portanto, o colar, qual é a diferença de potencial do colar, mesmo independente do metal que seja, com a pele do paciente? Zero. Qual é a diferença de potencial do brinco com o ouvido, com a orelha? Nenhuma. Qual a diferença de potencial da calça com a barriga do paciente? Nenhuma. Então, tem diferença de potencial? Não. Precisa retirar? Não, não precisa retirar. Isso é uma imbecilidade que alguém pensou, ah não, é carga elétrica, então é metal, então você tem que tirar. Alguém falou isso e aí tirar metal para fazer eletro virou leite com manga. Como assim, doutor? Não tem aquela história que leite com manga mata? Alguém falou isso e foram postergando essa história. Alguém falou que tem que tirar metal e aí todo mundo tira. Mas não faz o menor sentido isso, tá? É leite com manga, anota aí, leite com manga. Não tem o menor problema. Sabe por que não? Porque senão você teria que arrancar o dente de uma amálgama metálica de todos os pacientes que você fosse fazer o eletro. Você ia ter que tirar a placa de titânio da cabeça dos pacientes que fizeram neurocirurgia. Você ia ter que tirar os parafusos do paciente que fez a cirurgia de ortopedia. Você teria que tirar tudo que é metálico do paciente que já está nele, porque ele fez alguma cirurgia. Ou seja, não faz o menor sentido isso, tá? Então você não precisa tirar metal para fazer o eletro. A diferença de potencial é a mesma. Ah, doutor, mas me ensinaram assim. Ensinaram errado. Ah, mas falaram isso. Falaram errado, tá? Não há menor explicação para isso. Alguém falou e aí continuar. E doutor, e relógio? Tem que tirar relógio? Não! Porque o relógio metálico, ele tem a mesma diferença de potencial, ele tem o mesmo potencial do que a pele que ele está encostado. Então não faz diferença de potencial. Então não tem que tirar nada metálico do paciente. Isso é uma bobeira. Alguém inventou isso e aí perpetuam isso. Mas não... E quanto ao metal... E enquanto a metal no avaliador. Então, você não fica encostado no paciente quando você faz o eletro, tá? E mesmo que você fique encostado, se você estiver encostado no paciente, aí ali naquele local vai ter a mesma diferença de potencial, não atrapalha. Então, tem muito mito sobre isso. Você não precisa tirar metal, você não precisa desabotoar o botão da calça, tirar. Por quê? Porque não existe diferença de potencial, tá? Então, isso é a maior bobeira que alguém falou e aí continuou. Por quê? O ideário popular pensa que o que está sendo medido é algo elétrico e que o metal conduz energia. Mas o metal só conduz energia quando tem diferença de potencial. Então, se não existe diferença de potencial, não há necessidade de você tirar o metal para você fazer, tá certo? Porque senão, doente de aparelho, ele teria que tirar o aparelho para fazer o eletro. Senão, paciente que tem cadê? Deixa eu ver se tem. Que tem obturação metálica, ele ia ter que tirar o dente, tá certo? Senão, paciente que tem parafuso da ortopedia, ele ia ter que tirar o parafuso para fazer um eletro. Olha que absurdo, não faz o menor sentido, tá certo? Então, apesar de fazerem isso daí é leite com manga. As pessoas acham que vão morrer se tomar leite com manga. As pessoas acham que tem que tirar o eletro, tem que tirar o metal para fazer o eletro. Não precisa tirar o metal para fazer o eletro, tá bom? Doutor, você está desconstruindo um negócio que eu sempre aprendi assim. É uma pena que sempre você aprendeu errado. Tá certo? Pra você ter noção, eu fiz essa pergunta para alguns alunos do curso
de eletro, eu perguntei para todos, responderam, sim, precisa tirar. Mas não precisa tirar. Ou seja, no idear das pessoas, isso é um pensamento coloquial. As pessoas acham que isso é verdade, mas isso não é verdade. Então olha aqui, olha como é que essa live está desconstruindo bastante coisa na sua cabeça agora, tá certo? Então, essa dica é poderosíssima, tá certo? Então, não deixa de passar isso para os outros colegas. Então fala para eles assim, olha, multiplica esse conhecimento. Olha, não precisa tirar metal, porque não tem diferença de potencial do metal com a pele do paciente. Não tem diferença de potencial. Portanto, eu posso fazer o eletro com os metais, com o relógio, não tem o menor problema, não vai alterar o eletro. Se você ficar na dúvida, faz o seguinte, você vê como que eu não estou falando mentira para você. Roda o eletro sem os aparelhos, sem os metais, e depois roda o eletro com os metais. E você olha todas as ondas. Vê se tudo que é positivo em um está positivo no outro. Vê se tudo está negativo em um, está negativo no outro. Vê se muda alguma coisa. Você vai ver que não muda nada. Fica exatamente igual. Portanto, você só perde tempo e incomoda o paciente com uma coisa que é besteira, que não precisa. Tá certo? Então, multiplica isso. Fala com todos os seus amigos, todo mundo que trabalha junto com você, explica isso. Mostra para ele essa live. Então nos próximos minutos aí, começa a mostrar para todo mundo, multiplica esse conhecimento, que eu tenho certeza que você vai ajudar bastante gente também, tá bom? Não deixa de ir lá no meu site drtiagobarros.com.br. eu vou deixar salvo aqui por 24 horas, tá bom? Essa live, que é o máximo que o Instagram deixa, e fica ligado também no Instagram, que eu tô botando bastante coisa pra vocês, tá bom? Amanhã a gente vai ter outra live, 12h22, e aí eu vou definir o tema ainda, tá certo? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.